a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Thank you. Graça e paz, igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Está no Velho Testamento. Salmos, Provérbios. Provérbios 11:30. Eu vou ler na tradução, revista e atualizada, que eu acho mais próxima do original. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Na NVI fala assim: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Vou voltar lá para o primeiro. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é, ou é sábio. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Irmãos, muitas vezes nós levantamos a nossa mão para o alto, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e começamos uma nova vida. Somos transformados em nova criatura. Tudo se faz novo. Você começa uma nova fase, uma nova etapa na sua vida, mas muitas vezes nós não sabemos como nos conduzir ou o que fazer, e sabemos que toda mudança gera problemas
gera algumas vantagens, mas também obrigações e responsabilidades. Nós sabemos, queridos, que Deus é um Deus de princípios. E quando nascemos de novo, nós precisamos entender que nós vamos viver a partir de então, debaixo dos princípios da palavra de Deus. Nós já não somos mais do mundo. Paulo diz que nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. O que é um embaixador? Embaixador é quando a pessoa é enviada, por exemplo, embaixador do Brasil na Rússia. Tem a embaixada do Brasil na Rússia. O embaixador vai para lá com a sua família. Lá ele não está sujeito às leis da Rússia, mas às leis do Brasil, do país dele. Se somos embaixadores dos céus, nós temos que entender que a partir de então, nós vamos viver de acordo com os princípios, com as leis do Senhor. Estamos aqui na terra, mas o que vale para nós são as leis e os princípios do reino de Deus. Se somos embaixadores do Rei Jesus, aonde você estiver, você precisa entender que você tem princípios, que você tem algumas coisas diferentes do mundo, daquilo que você vivia, daquilo que você acreditava, daquilo que você aprendeu, com tradições, com pessoas, através de conhecimento no colégio, na faculdade. A partir de então, a sua vida é uma nova vida. Mas muitas vezes não entendemos isso. Eu quero, através desse texto, que você entenda pelo menos 5 princípios da nossa vida cristã. 5 princípios que precisamos guardar como revelação de Deus para mim, para você, para que você tenha uma vida cristã abundante. Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, uma vida plena, a vida de Deus. Vocês precisam e nós precisamos entender que Deus tem alguns princípios que nos vai fazer viver uma vida abundante. Amém, igreja? Primeiro princípio, nós somos salvos por Cristo e a partir de então nós não pertencemos mais a nós mesmos. Você entende isso? Éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos dos demônios. Ele nos resgatou dali e nos trouxe para o seu reino. O homem no mundo que não conhece a Deus, ele é escravizado pelo diabo, pela cultura, e por algumas, o diabo usa várias artimanhas para escravizar o homem, mas quando Jesus te encontra, a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Muitas vezes, foi eu que me tornei crente. Não, deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi claro, ele disse: olha, não são vocês que escolheram a mim, antes foi o Pai que vos escolheu. Então estávamos lá no mundo, vivendo segundo as leis do mundo. Aí aceitamos a Jesus, somos tirados de lá e trazidos para o reino do Filho do seu amor, diz a Bíblia. Amém, queridos? Amém? E se somos salvos por Cristo, a Bíblia diz que somos comprados, éramos escravos, escravos do diabo. Aí conhecemos a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos tirados dali, trazidos para cá. Agora somos filhos de Deus. Agora não somos mais escravos do diabo, mas somos servos de Deus. Jesus disse: olha, deixa o jugo do mundo, toma o meu. É leve, é suave. Não é como o diabo. O diabo mata, rouba, escraviza, detona, destrói a sua e a nossa vida. Quando estávamos lá, a única coisa que ele fazia. Agora nós estamos no reino de Deus. Então nós não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados por Jesus. E o preço foi alto. Foi a sua vida na cruz. Amém, queridos? Então agora, a partir de então,
Nós temos que adotar alguns princípios de vida do reino. Funciona assim, queridos. Porque muitas vezes a pessoa se converte, batiza, começa a frequentar uma igreja, mas não entende muito dos princípios do reino e continua vivendo uma vida como se nada tivesse mudado. Paulo diz, olha, nós temos que transformar a nossa mente. Temos que mudar por completo. Agora, o nosso Senhor chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Senhor no céu e na terra. Ele disse, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós temos que entender que não pertencemos a nós mesmos, somos dele. Dá até para você cantar. Eu agora sou de Deus. Jesus me guarda. Ainda bem que os irmãos são bem misericordiosos. Não vai embora da igreja por causa disso não, tá, irmãos? Eu cantei só um trecho, ainda vou cantar mais alguns. Irmãos, o primeiro princípio então, para termos uma vida abundante, é saber que nós somos servos do Deus Altíssimo. Fomos comprados, tirados das trevas para a sua luz. E devemos permanecer na luz. Jesus disse, olha, vós sois a luz do mundo. E a palavra do Senhor diz que é na tua luz que vemos a luz, a verdadeira luz. Então nós temos que entender que agora somos salvos por Cristo e pertencemos a Ele, aleluia. Uma outra coisa, o segundo princípio que precisamos entender, queridos, para termos uma vida salutar, saudável, abençoada, é que a salvação pela graça não pode ser retida por nós. Fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Não somos salvos de graça, somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido, somos salvos pela graça, mas não foi de graça, presta atenção. Não foi de graça, o preço foi alto. Jesus pagou na cruz com a sua própria vida para nos salvar. Significa que Ele morreu no nosso lugar. Quem tinha que morrer na cruz era nós. Ele simplesmente morreu no meu e no seu lugar. Então somos salvos pela graça. O preço é muito alto. Nós não podemos ficar com isso só para nós, querido. Nós não podemos ser crentes, agente secreto. Conhece crente agente secreto? Ele converte, frequenta uma igreja 1 ano, 2, 3, 50 anos, 100 anos, se viver 100 anos. Ninguém sabe que ele é crente. É o crente agente secreto. Ninguém sabe. Não mostra isso na sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu dia a dia. É o famoso crente agente secreto. Nós não podemos reter, queridos. Mas tem um pequeno detalhe. Para que você transmita a graça de Deus para os outros, você precisa encher-se do Espírito Santo de Deus. Para que você fale da salvação pela graça, você tem de estar cheia do Espírito Santo. Por quê? É porque não é você, não é o Rosemir, não somos nós que convencemos as pessoas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se você for na força do braço, na sua sabedoria humana, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai te dar ouvido. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você se aproxima de uma pessoa que está nas trevas, dominada pelo diabo. A sua intenção é arrancá-la dali e trazer para a luz, e trazer para o reino do Senhor, para que ele se torne também um embaixador do reino de Deus. Sabe o que acontece, querido? A pessoa percebe o poder de Deus na sua vida. Muitas vezes nós oramos, cantamos, nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nem nós percebemos isso. Moisés, quando esteve na presença de Deus por 40 dias, jejuando, conversando com Deus, lá no Monte Sinai, quando ele desceu, ele nem estava vendo isso.
Eles olharam para ele, não conseguiam olhar, porque a glória de Deus estava sobre ele. Pegaram um manto e o cobriram, porque eles nem podiam chegar próximo dele. Funciona assim, queridos. As pessoas que estão nas trevas, quando elas se aproximam de nós, que estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que acontece? Elas percebem a luz de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Então, para que a gente possa transmitir a graça de Deus, ganhar outros para o Senhor, aqui diz, olha, o que ganha alma sábio é. Aí nós precisamos conhecer alguns princípios para ganhar almas, amém? Quem tem um parente que não conhece a Jesus, que precisa ir para o céu, que está indo para o inferno de cabeça para baixo, ele não sabe disso, mas você sabe e precisa ganhá-lo para Jesus. Quem tem, levanta a sua mão. Todo mundo tem, irmãos. Aí nós precisamos saber que não pertencemos a nós mesmos, somos agora de Deus, amém? E que precisamos passar essa salvação para os outros. Eles precisam conhecer a Jesus através da minha vida e da sua vida. Vocês viram o Marcelo Augusto dizendo, irmãos, abre a boca, grita, pula, adora a Deus, fica à vontade, a casa é do Pai. Mas foi mais ou menos isso que ele falou. Então é o Espírito Santo que convence. Agora, deixa eu te falar uma coisa. À medida que você vai enchendo do Espírito Santo, à medida que você lê a palavra, que você ora, que você jejua, à medida que o Espírito Santo vai enchendo o seu coração, a sua mente, a sua vida, isso passa a ser como um fogo que arde no nosso coração. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais o fogo do Espírito arde no seu coração. É quando você recebe uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, é quando você recebe uma palavra de sabedoria, é que Deus te mostra o que Ele já fez, como Ele te guardou, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer no futuro. Aquilo começa a arder no seu coração, aquela palavra continua, sempre e sempre, o Espírito Santo trazendo à sua mente aquilo que Deus tem para a sua vida, o propósito de Deus, os planos de Deus para você, aquilo arde no coração, e você continua orando e buscando. Vocês se lembram daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús? Jesus morreu, foi crucificado ali, ressuscitou no 3º dia, os discípulos se espalharam, e 2 deles estavam vazando de Jerusalém. Jesus tinha falado para não fazerem isso, ficai pois em Jerusalém, até que do alto. Aí Jesus apareceu para eles. Jesus veio conversando com eles, sentou no local, tomou um cafezinho, ceiou com eles, e de repente, depois de ter ceado, ele sumiu. Eles falaram, ué, era Jesus que estava aqui conosco, ele sumiu. Aí um deles fala assim, porventura não nos ardia o coração quando Ele caminhava e falava conosco? Viu? Quando você está orando, quando você está buscando, cheio do Espírito, algo queima no seu coração, é a presença de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, é o poder de Jesus Cristo ressurreto, amém, queridos? Irmãos, para que esta salvação pela graça seja transmitida a outros, nós precisamos ser como um rio de água viva. Precisamos ser como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe aquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo e você conversa com ela, você percebe entusiasmo, você percebe vida, é como um rio de água viva, é algo tão tremendo, que traz paz, que traz frescor para a sua alma, para a sua vida. Esse é o crente que não retém a graça, a salvação pela graça para ele mesmo. Ele está empolgado, ele está entusiasmado, ele quer que outras pessoas conheçam a Jesus, que sejam salvos, que vá para o céu com ele.
Então precisamos também ser como uma fonte a jorrar água, aleluia. Primeiro princípio, nós não pertencemos a nós mesmos. Segundo, nós temos que passar a salvação pela graça para os outros, amém? Avisar para os outros, olha, hoje você não tem que fazer nada, você não precisa fazer penitência, você não precisa rezar 50 Ave Maria para ser salvo. Jesus Cristo já morreu no nosso lugar, somos salvos pela graça, amém, queridos? Terceiro princípio, diz aqui, o fruto do justo é árvore de vida. Quem são os justos? Que são árvores de vida, que produz frutos. Sou eu, você que já recebeu a Jesus no seu coração. Fomos justificados pela fé. Somos justificados por Jesus Cristo. As pessoas olham para nós, queridos, e te olham como uma pessoa e te vê, e realmente somos como todos os outros. Mas não somos uma pessoa qualquer. Fomos justificados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Para você passar a salvação pela graça, para você ganhar almas, e o que ganha almas é sábio, presta atenção, queridos. Nós precisamos entender que quando o diabo nos acusar, quando ele mostrar os nossos defeitos, nós sabemos que o sangue do Cordeiro nos lava, nos limpa de todo pecado. Fomos justificados. Aí vem a justificação pela fé. Agora, se somos justificados, nós temos de ter uma vida abundante, uma vida frutífera. Jesus disse, olha, eu vim para que vocês deem fruto, e muito fruto. E aqui está dizendo, olha, o fruto do justo é árvore de vida. A árvore da vida é aquela que estava lá no Éden, que Deus queria que o homem comesse, se alimentasse dela e se tornasse como Deus. Esse era o alvo. Aquela árvore simboliza Jesus. Nós precisamos, queridos, entender que o fruto do justo é algo que traz vida. Nós precisamos ganhar almas, passar a vida de Deus para as pessoas, amém? E se somos justificados pela fé, nós temos o poder de ganhar almas para o Senhor, conquistar vidas para o Senhor. Precisamos estar cheios do Espírito, precisamos saber que se o diabo nos acusar, a nossa defesa é a palavra de Deus, a nossa defesa é o nosso entendimento e revelação de que nós somos pecadores, que nós somos tirados das trevas para a sua luz, erramos, somos falhos, mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, aleluia! Aleluia! Irmãos, vocês se lembram da igreja primitiva lá no livro de Atos? A igreja primitiva, queridos, logo que Jesus subiu, eles ficaram reunidos no cenáculo em Jerusalém. 40 dias depois que Jesus ressuscitou, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja ali que estava orando, 120 pessoas, e logo depois eles saíram dali, e as pessoas foram se ajuntando, e eles começaram a orar, a adorar, receberam dons espirituais, falavam em línguas. O poder de Deus veio sobre eles como um vento forte. As pessoas chegaram ali, e Pedro, numa palavra muito simples, ele ganhou centenas de milhares de pessoas para Jesus. Sabe, amados, isso é frutificar para a glória de Deus. Isso é frutificar para a glória de Deus. Hoje, queridos, isso tem que acontecer conosco. Amém? Se tem uma coisa que me deixava encabulado durante muitos anos, que eu nasci e cresci numa igreja, é que eu não via isso acontecer na minha vida. Eu estava sempre reclamando para Deus. Senhor, cadê? Eu quero frutificar. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre receber o poder de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, de ter dons espirituais. E mesmo assim, de tanto
de tanto falar com Deus, de tanto orar, Deus derramou o seu poder sobre a minha vida, sem eu saber nem o que era. Mas eu estava sempre pegando aquele versículo e cobrando de Deus. Jesus disse: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Eu sempre falava: Senhor, cadê? Até hoje eu não vi nem pequenininha, quanto mais maior. Se o Senhor ressuscitou mortos, se o Senhor limpou leprosos, se o Senhor curou paralíticos, se o Senhor fazia milagres, multiplicava pães, cadê? Até que Deus derramou do seu poder, e a partir de então, eu comecei a ver Deus fazer isso através da minha vida. Eu passei a ganhar almas para o Senhor, eu passei a ser sábio. Viu? Não precisei fazer faculdade, igual eu queria. Quem ganha almas, sábio é. Comecei a ganhar almas. Amém, queridos? Amém. Eu comecei a frutificar para a glória de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu li aquele texto que Jesus foi passando com seus discípulos, Jesus estava com fome, era tempo de figo. Ele chegou na figueira, não tinha um figo sequer, só tinha folha. O que ele fez? Amaldiçoou aquela figueira. No outro dia eles voltaram, no que eles olharam para a figueira, ué, coisa séria, hein? Está tudo seco. Por que Jesus fez isso? É porque aquela figueira tinha que ter figo. As figueiras foram criadas por Deus para produzir figo, fruto, e só tinha folha. Presta atenção numa coisa, nós fomos chamados para frutificar para Deus. Não para ter uma vida estéril. Você já ganhou alguém para Jesus? Uma alma viva? Ou uma alma morta que estava no mundo e reviveu? Umzinho. Irmão, 2024 é o ano do avivamento. 2024 é o ano de você se acertar com Deus. Não adianta você ter um monte de empresa, ganhar muito dinheiro, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Isso não resolve nada. Nada. Você pode ganhar muito dinheiro, mas tem que ganhar muitas almas para o Senhor. Ou usar aquilo que Deus te deu para ganhar almas para o Senhor. É assim que funciona. Sabe, queridos? Então, o terceiro princípio. Precisamos frutificar para a glória de Deus. Porque a figueira que não produziu fruto, você sabe o que aconteceu. Quarto princípio: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, ele é sábio. Quarto princípio, nós temos que entender que as almas foram arrancadas das mãos de Deus. O diabo foi lá no Éden para atazanar a vida da Eva e do Adão. E agora nós precisamos recuperá-las. Arrancá-las das mãos do diabo, aqueles que estão no engano, aqueles que não conhecem a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas crescem numa família desajustada, uma família que nunca frequentou uma igreja, que nunca leu uma Bíblia. Eu vou te contar uma coisa: o Brasil tem mais de 220 milhões de pessoas, não tem menos do que uns 50 milhões, presta atenção, que nunca ouviu falar de Jesus. O Brasil é o maior país cristão do mundo, só porque eles contam cristãos, os católicos, e um monte de gente que diz que é católico, que nunca foi numa igreja e que nunca leu um versículo da Bíblia. Foi o pai e a mãe que frequentou antigamente e que nem frequenta mais. Então, nós precisamos, amados, saber que precisamos trazer essas vidas de volta para o reino de Deus. O homem não foi criado para o inferno.
O homem foi criado para a glória de Deus, e o diabo arrancou essas pessoas do Criador. Ele foi envenenado pela mentira e pelo pecado lá no Éden, e isso é transmitido até hoje. Todo homem que é semente de Adão, todos nós que viemos de Adão e Eva, já nascemos envenenados pelo pecado. Ninguém precisa ensinar nada errado para a criança, ela já nasce sabendo. Ela já nasce sabendo, irmãos. Por quê? Lá, por causa do Éden. Então o que nós precisamos fazer? Ganhá-los de volta, trazer de volta o homem para Deus. Isso é o nosso parente, é o nosso colega de trabalho. Você já imaginou? Você trabalha com uma pessoa, eu, por exemplo, trabalhei no estado 15 anos. Eu ficava imaginando, esse tanto de gente aqui, vai tudo para o inferno, ninguém conhece Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. E fiz, graças a Deus, com consciência tranquila. Fizemos alguns cultos, no período do intervalo, no lanche. Falamos individualmente com várias delas. Ganhamos várias pessoas para Jesus ali. Foi uma oportunidade que Deus me deu. No começo, queridos, éramos 3 crentes, no meio de 60 pessoas, numa sala, mais ou menos desse tamanho que a gente trabalhava. 3. Rosemir, não, era 4, tinha um irmão da Deus é Amor lá, esqueci. Rosemir, a Heloísa, a Verinha e esse irmão. 60 pessoas. Você imagina que tanto de gente que estava indo para o inferno de cabeça para baixo? E eu sempre orando todo dia de madrugada, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, cria uma circunstância. E Deus criou várias, né? Como alguém fica endemoniado lá, chama o Rosemir, corre aqui. Ninguém abre, você chega. E Jesus chega. Ganhamos essa alma penada para Jesus, graças a Deus. Oportunidade de ganhar várias pessoas, queridos. Muitas vezes você acha que Deus te colocou em determinado lugar, por acaso. Não, Deus faz nada disso. É para você ganhar o seu funcionário, é para você ganhar através da sua empresa, do seu relacionamento, os seus colegas, as suas amigas de infância. Encontrou uma amiga de infância, 20 anos que não... fulano, beijinho para lá, abraço, nossa, você está bem. E aí, você está frequentando alguma igreja? Não, então... menino, você tem que vir para a minha igreja. Você tem que conhecer Jesus. Ruma Jesus na orelha dele. Não perde tempo não, irmãos. Paulo disse, olha, nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Não podemos perder tempo, senão não vai dar tempo de você ganhar almas. Jesus está voltando. Amém? Então, sabemos que o diabo envenenou o homem. Precisamos ganhar e prender essas pessoas no amor a Jesus Cristo. Irmãos, pessoas que não têm certeza da sua salvação, existem milhares de milhares bem próximo de nós. Até mesmo um punhado de gente que frequenta a igreja. A hora que a coisa aperta, a pessoa não tem certeza da sua salvação. Ela não vive, ela não conhece os princípios da palavra de Deus pelas quais nós vivemos hoje. Então nós temos, recapitulando, somos salvos em Cristo, não pertencemos mais a nós, temos que entender isso, senão o ego, senão a coisa, o orgulho toma conta do homem. Agora acabou, mundão, tal. Irmãos, Paulo diz, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E quando eu estou falando que eu estou bonitão demais na fita, tombo vem. Temos que entender, queridos, que a salvação pela graça não pode ser retida por nós, é um princípio que você tem que viver. Temos que frutificar para a glória de Deus, temos que saber que as almas foram arrancadas do Éden lá, da mão do Senhor, e que elas precisam voltar, retornar, amém?
e é através de mim e de você que elas vão voltar. E por último, quem ganha almas é sábio. Deixa eu te falar uma coisa, essa sabedoria não é a sabedoria humana. Só ganhamos pessoas, só ganhamos almas, se tivermos a sabedoria de Deus. Se essa sabedoria emana do Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos dá direção. Coisa tremenda é quando você ora, quer ganhar alguém para Jesus, ora pela alma daquela pessoa e pede a Deus para te dar uma oportunidade, uma direção. E quando você chega ali, Deus te revela algo, Deus te mostra algo. Irmãos, contra fatos não há argumento. Quantas e quantas vezes eu fui fazer evangelismo e batia o olho na pessoa, Deus dava uma palavra de conhecimento, Deus dava uma palavra de sabedoria. Coisas que só a pessoa e Deus, aliás, tem coisas que a pessoa nem lembrava mais. Você olhava para ela e Deus mostrava algo e você falava, olha, há 20 anos aconteceu isso, por isso sua vida está desse jeito. A pessoa leva um baque. Fala, é verdade. Aí você vem com a palavra de sabedoria que fala do futuro. Palavra de conhecimento fala do passado, fala de coisas que já aconteceu. Quantas e quantas pessoas magoadas, angustiadas, porque foram estrupadas lá na sua infância, não conseguem ter uma vida, não conseguem viver. Aí Deus traz uma revelação, você ora, quebra aquilo ali, a mágoa, a angústia sai do coração, ela perdoa a pessoa, aí ela começa uma nova vida, queridos. A falta de perdão escraviza a pessoa, detona com a pessoa. Que coisa tremenda quando você tem a sabedoria de Deus. E muitas vezes Deus me mostrou, eu apenas orei e quebrei e não falei nada para a pessoa. Porque se você falasse, ela caía dura. Sabia disso? Aí vem a sabedoria que vem do Senhor. Para ganharmos almas, aquele que ganha almas, sábio é, não é sábio não, sábio é diferente, sabia disso? Por isso que eu gosto dessa tradução, revista atualizada. Porque aqui na NVI está dizendo, aquele que conquista almas é sábio, não é não. Aquele que conquista almas, sábio é. Ele vai ser sábio, ele é tido como sábio por Deus, porque Deus vai dar a ele a sabedoria do alto, o dom da sabedoria, para que ele ganhe aquela alma para o Senhor, porque Deus ama aquela pessoa de uma maneira tão tremenda que você nunca imaginou, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por isso devemos buscar encher do Espírito Santo, estar em dias com o Senhor, para ganharmos os nossos parentes, os nossos amigos, colegas e assim por diante. Amém, queridos? Esta sabedoria vem através dos dons espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa guerra, quem amarra as almas são os demônios. A nossa luta é com eles. Por isso precisamos da sabedoria de Deus. A mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia, diz Paulo, ela ganha o seu marido sem uma palavra nenhuma. Não precisa nem falar nada. Se ela é sábia, ela vai orar, vai colocar diante de Deus, esperar o tempo de Deus. Eu me lembro do irmão que frequentou aqui. Ele disse, pastor, eu quero ganhar minha família toda para Jesus. Está todo mundo indo para o inferno. Só tinha ele de homem e mais 3 irmãs, a mãe e 3 irmãs. Falei, vamos orar. Deus vai criar uma circunstância. Irmãos. Aí Deus deu para ele começou a jejuar. Falou, vou jejuar 7 dias e vou esperar uma resposta de Deus. Ele era assim meio desesperadinho. E aí, irmão, 7 dias depois, Deus mostrou num sonho, eu chegando num pé de goiaba, com aquele cacho de goiabas,
exatamente o número de pessoas da família dele. A mãe e as irmãs, 4 goiabas. Ele falou assim, só tinha uma madura. Eu fui lá e peguei ela. Estava no tempo da colheita. As outras 3 ainda estavam verdes. Você entende isso? Falei, amém, irmão, então vamos esperar. Aí você vai falar do amor de Jesus para elas. Umas correm, outras não dá moral, mas você continua. Passou uns dias, irmãos, ele disse que acorda assustado. Assustado. Aquele barulhão em cima do telhado. Ele falou, olha, parecia que tinha uma cavalaria, o exército inteiro andando, em cima da casa. A capeta, ia falar voando, estava batendo os cascos. Falou, que isso, é o Minotauro que está lá em cima, batendo, fazendo barulho. E acordaram todo mundo assustado. Aí a mãe dele, que ainda não tinha convertido, converteu naquela hora. Deus deu uma visão para ela. Por que os demônios estavam ali? Tinha um trabalho de macumbaria enterrado no fundo do quintal. E mostrou até onde estava. Aí ali ele falou, mãe, só Jesus na causa. Não, eu aceito Jesus. E um desespero. No dia me liga cedinho, corre aqui. Deus mostrou uma macumbaria, vamos meter um enxadão lá e arrancar. Estava debaixo de uma árvore. O cara que fez essa macumbaria plantou uma árvore bem em cima. À medida que a árvore crescia, a macumba descia. Me parece que já era o 3º dono da casa. Todo mundo que morava lá mudava de medo que acontecia esse monte de trem. Os capeta dominavam a casa. Metamos um enxadão. Arrancamos. Sabe aquelas latas de parquetina, cera parquetina, da época do Marinai, do Joaquim, do Custódio, deixa eu ver quem mais aqui, parece que é só nós que está sobrando, da minha também, da avó, a avó passou muita cera parquetina no chão, tem uma irmã ali rindo de Palmeiras, eu tenho certeza que ela passou cera parquetina também, ela estava cheia de macumba, e devia ter mais ou menos uns 10 a 15 anos que estava enterrado lá. Terço, cabelo, chave, um monte de trem. À medida que um pé de sabugueiro crescia, a macumba enterrava. E as pessoas não conseguiam ficar com a casa. Arrancou, tacou um vidro de álcool, pôs fogo. Fez cosquinha, queimou nada. Pega, joga na lata de lixo e vai embora. A mãe dele converteu. A goiaba madura foi colhida. Que seja de medo, que seja pela dor, o importante é o freguês converter para o céu. Amém? Que ali foi medo. Ah, menino. Acorda com um monte de cavalo andando em cima da sua casa para você ver. Dá para arrepiar. Então, irmãos, quando temos os dons espirituais, nós ganhamos almas para o Senhor, amém? Só porque devemos ganhar almas pela paciência, pelo amor. Amém, queridos? Sabe por quê? A alma humana, ela não resiste o Espírito Santo de Deus. Pode resistir por um certo tempo. Você fala, mas a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Você fala do amor de Jesus, a pessoa talvez até não está prestando muita atenção, naquela hora não interessa. Mas a hora que a coisa apertar, a hora que o cavalo andar em cima da casa, pode ter certeza que ela vai converter. Certeza, irmãos, porque o Espírito Santo vai lembrá-la daquilo que ela ouviu de você há 1 ano atrás, 10 anos atrás, seja quanto tempo for. Então ora, coloca nas mãos do Senhor, descansa em Deus, fala, Senhor, a minha parte eu fiz, amém? E depois as 3 irmãs dele se converteu, para a glória do Senhor. Então nós precisamos, queridos, guardar no nosso coração esses princípios. O nosso Deus é um Deus tremendo. E se você quer ser sábio, muitas vezes a pessoa estuda e faz pós, e doutorado, e mestrado, e blá blá blá. Nossa, aquela pessoa é sábia. Sábia é quem ganha almas. É quem vai lá e arranca, ajuda a pessoa a sair do lamaçal, a sair das trevas e vir para a luz.
Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. A pessoa é salva quando ela levanta a mão e recebe a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Só que tem um pequeno detalhe. Você precisa continuar discipulando essa pessoa e ajudando ela. Vocês já viram uma criança quando nasce? O homem é o animal mais canseiro que existe. Bezerro, já vi bezerro nascer, puc em pé e já sai mamando na mãe, na vaca. Criança nasce, a hora que a Juliana der a luz, é 9 meses balançando menino, lavando, trocando fralda descartável que ela ganhou ontem. Quem não deu as fraldas pode trazer hoje, amanhã, quarta-feira, fica à vontade, sem fazer propaganda para ela. Irmãos, quem nasce de novo é a mesma coisa, é uma criança na fé, não é? Você tem que acompanhar, a igreja tem que ajudar, e assim por diante. Eu estava orando ao começo do ano, eu disse, Senhor, e os bebês da igreja? Aí apareceu alguns, ganhamos alguns bebês. Falei, Senhor, cadê os novos na fé? Aí de repente aparece o Dimas, a Rebeca, aparece um punhado de gente e nós estamos cuidando, andando juntos. E próximo ano eles estarão andando com outras pessoas, ganhando almas. Amém? Irmãos, funciona assim. Nós precisamos, queridos, ganhar almas. E a promessa de Deus é que no próximo ano é o ano do avivamento. A propósito, eu quero falar sobre a campanha que nós estamos fazendo, projetando 2024 toda quarta-feira. Eu quero convocar a igreja para um jejum geral, quarta-feira. Irmãos, presta atenção, Neemias, Esdras, aquela turma que estava lá na Babilônia, cativa. Neemias era copeiro do rei, e estava triste, o rei falou, o que foi, Neemias, você está morocochô, cabisbaixo? Ele falou, é porque Jerusalém foi saqueada, já tem 70 anos. Ele falou, vai lá e constrói, você está querendo o quê? Só porque o rei, era 1.000 quilômetros para voltar, e o rei mandou muita coisa, ouro, prata, muitos víveres para eles lá, muitas coisas, alimento. E eles tinham que vir e construir os muros da cidade, construir o templo. Aí eles ficaram com medo de ser saqueados no caminho. O que mais tinha era ladrão naqueles desertos. Os oásis onde paravam. Sabe o que eles fizeram? Jejuaram para ter uma jornada feliz. E foram cheios de fé, cheios de alegria, e chegaram lá e ninguém tocou em nada, chegou e reconstruiu os muros de Jerusalém. Mas eles jejuaram antes, irmãos, para Deus guardar. Nós precisamos, queridos, jejuar agora para ter um 2024 melhor do que 2023. Às vezes nós ficamos, Deus dará, Deus é que sabe, seja o que Deus quiser, não é assim não, irmão, não funciona assim. Quando o diabo escuta um crente falar isso, ele acha bom, fala, opa, então deixa. Agora, quando você jejua, ora, profetiza, declara um ano abençoado, abençoa a sua família. Próxima quarta nós vamos colocar o óleo aqui, e vamos orar e profetizar. Na virada do ano, você leva esse óleo, unge a sua casa, guarda o vidro para uma necessidade. Começou a andar a cavalo em cima da sua casa, taca óleo lá por cima, passa nas portas, proteção para a sua casa, amém? Joga óleo quente na traseira desses cavalos lá em cima, dá moleza não, irmãos, funciona assim, amém? Então quarta-feira nós vamos estar jejuando, tanto para um 2024 abençoado, quanto para sábado que vai ter o quê? Ô glória! Noite da adoração, aleluia! Irmãos, quando adoramos a Deus, as coisas mudam. Deus derrota os nossos inimigos. Vocês conhecem a história de Josafá? Cercado por um exército poderoso, ele falou, o que a gente vai fazer? Deus deu uma direção profética para ele, ele colocou
colocou os instrumentistas e cantores bem na frente do exército. Fala, esse pessoal do louvor está achando que é moleza, eles vão enfrentar o inimigo primeiro. Foi, irmãos. Colocaram o Marcelo Augusto com seu Mega Power teclado, bateria, e Guilhermes e todo mundo e tocando e adorando. Sabe o que aconteceu? O exército inimigo foi espalhado para longe, foi vencido e derrotado por Deus. Eles só cantaram, só adoraram a Deus. Mais fácil que é tomar pirulito de criança. Amém? Venha sábado na noite de adoração e venha para adorar a Deus mesmo, para se render diante de Deus. Você vai ver Deus fazer coisas tremendas na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus. Mas nós vamos jejuar, amém, queridos? O pessoal da música aqui já está jejuando, ó, para Deus derramar poder sobre a sua vida, amém? Para você sair daqui empolgado, avivado, cheio de vida, e sair lá fora e ganhar seus parentes, tudo para Jesus. Do que olhar para eles, ou eles olhar para você, eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Amém? Vamos orar, queridos. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. E se tiver alguém aqui que nunca fez uma decisão por Jesus, estava angustiado, você que está querendo uma mudança de vida, eu nasci e cresci numa igreja, mas estou longe do Senhor. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Eu voltei e Deus me amou, me recebeu, me abraçou. E Deus usou uma senhora de uns 80 anos, saiu da sua casa, foi lá na igreja numa reunião de jovens, para ser um instrumento de Deus, para me dizer: aqui, nunca me esqueci disso e nunca vou esquecer. Eu tinha ficado 2 anos longe do Senhor. Ela olhou para mim, chegou próximo de mim e disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, eu chorei porque eu vi Deus naquela irmã, já de idade, tão velhinha, saiu da sua casa num sábado, numa reunião de jovens, não tinha nada a ver com a vida dela, mas foi usada como instrumento para me dizer que aquele que vem até Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Eu estava temeroso, eu estava com medo de Deus não me aceitar, de Deus não me receber de volta. Quero te dizer que Deus te ama, Ele quer te abraçar nessa noite. Eu quero fazer desta palavra daquela irmã uma palavra para você: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não fique longe de Deus, não ande sozinha, sozinho. Receba Jesus no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. E durante esta canção, se você quer dar uma virada na sua vida, quer receber a Jesus, venha até a frente. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Deus te trouxe aqui para isso, para te abraçar, para te dizer que te ama, que se importa contigo, que Ele jamais vai te repelir, pelo contrário, Ele quer te abraçar, cuidar de você.
maravilhoso. É o teu sangue, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai. Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh Deus! Declara, igreja, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Somos libertos. Aleluia! Nada além do sangue, nada além Do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou
Se tem alguém para Jesus, vem aqui na frente. Eu sou livre. Aleluia. Igreja, levanta sua mão e diga bem alto. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, declare. Eu sou livre. Conhecemos a verdade. Jesus é a verdade. Ele nos liberta.